Vocês conseguiram baixar lá o material? Ou ainda não está lá? Não, botaram o olho. Ah, é? Ah, não, beleza. Sem problema. Bom, antes da gente prosseguir aqui, e de certa forma, antecipando um pouquinho algumas coisas que a gente precisa saber para falar de cosmologia depois, tá? Na aula passada, é pena que o rapaz não está aí, ele tinha colocado uma... Ele fez uma pergunta, mas eu acho que ele não entendeu bem até onde eu quis chegar, e até por razões de tempo, que a gente teve que correr um pouquinho no final. O que acontece? Eu havia dito que o desvio vermelho para a cosmologia é importantíssimo, né? Porque ele, na verdade, fornece para a gente um instrumento a mais para a gente avaliar a distância. E eu havia dito que até Z igual a 2, a gente consegue mapear alguns dados importantes para a cosmologia, que são os dados de supernovas tipo 1A. Eu vou falar de supernovas tipo 1A quando a gente estiver falando de cosmologia inhomogênea. Tá? Dizer maior do que 2 já fica mais difícil porque existe muita incerteza nessas medidas de distância. Claro, tem que haver, né? Porque são distâncias incomensuráveis. E nesse meio intergaláctico existe muita interferência gravitacional. E eletromagnética também, mas principalmente gravitacional para a abordagem que a gente está fazendo. Então eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, uma formulazinha muito simples de você avaliar a distância, estabelece essa relação muito aproximada. Ou seja, C sobre H vezes Z me daria uma distância em megaparsecs. Tá? O C aqui é a velocidade da luz, em quilômetros por segundo. O H é o parâmetro de Hubble, é a constante de Hubble, que é a fonte de uma incerteza tremenda. A constante de Hubble parece que o valor dela é uma questão de moda. Ao longo do século XX, foram várias as propostas de valores da constante de Hubble. E, então, ela por si só já traz uma incerteza enorme, né? E o Z, que é o desvio para o vermelho, ou seja, você deve saber, só para a gente lembrar, desvio para o vermelho é o efeito Doppler, né? Se o objeto se afasta de você, o sinal que você recebe, o sinal luminoso, né, sofre uma deformação em função desse afastamento. Isso? Ou seja, se a galáxia se afasta de nós, ela tende para o vermelho. Se ela se aproxima de nós, ela tende para o azul. Isso. Beleza. E aí o que acontece? Com isso aqui a gente consegue estimar uma primeira aproximação dessa distância. Existem distâncias cosmológicas, tá? Distância por diâmetro angular, distância de luminosidade, enfim. E esses valores são confrontados de alguma maneira para você chegar pelo menos a um consenso mínimo de que aquele objeto realmente é muito distante. Ou não é tão distante, ainda está na nossa vizinhança. Tá? Muito bem. E aí, aí, veja bem, quando você fala assim, puxa, Z igual a 2, né? Da forma como eu coloquei, ficou parecendo assim, pô, mas tão perto, tão pouca coisa, Z igual a 2.
Mas se você parar para pensar, repara o seguinte, isso é a falta de prática em lidar com essas escalas, né, cosmológicas. O que acontece? Síntese de materiais pesados ocorreu nas estrelas em Z maior do que aproximadamente 7. Então nós estamos indo no universo profundo. Quando se fala de um Z igual a 7, por exemplo, indo lá no passado, né, remoto. Tá? Aí a gente fala, a partir de 100 megaparsecs, o universo se apresenta homogêneo. Lembra que a gente comentou a partir de que escala? Até o colega comentou, 100 megaparsecs, isso. Mas não exatamente 100 megaparsecs, porque o que acontece? Como existe Fala. 1 megaparsec é 3 anos de luz? Oi? 1 megaparsec é 3 anos de luz? Não. 1 parsec. 1 parsec é 3 anos de luz? Ah, sim. Parsec. Sim. Mega, giga, tera, aí tu vai na mesma escala das outras medidas, vezes 1000, vezes 1 milhão, por aí. Tá? Aí o que acontece? Se você pegar 100, é essa mais ou menos a distância aceita hoje, a partir da qual você pode considerar o universo homogêneo. Né? Bom, se você jogar 100 megaparsecs aqui como distância e adotar que o H seja da ordem de 75, H é um parâmetro, tá? 75, e velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, você vai achar um Z aqui, faz a conta aí, eu acho que eu até fiz aqui num cantinho, para ser bem preciso. Olha só, eu vou achar um Z, vou botar aqui, ó, para 100 megaparsecs. Ok? O que acontece? Por causa da incerteza do valor da constante de Hubble, esses 100 megaparsecs aqui é dado em megaparsec por H. Esse Hzinho aqui é um fator que fica nesse limite aqui. Então, na verdade, eu tenho que introduzir aqui um fator decorrente da incerteza do H. Então, na verdade, naquela conta ali, ó, o 100 megaparsecs, vamos pegar esse valor aqui, ó, o 100 vai entrar assim, ó, 100 sobre 0,75, que vai ser o quê? Aproximadamente o 300 mil sobre o H, que eu vou considerar 75, para ser coerente aqui, vezes Z. Então, no final das contas, esse Z aqui, é aqui que eu quero que vocês tenham ideia, ó, é de 0,033. Então, quando eu falo Z igual a 2, eu já estou indo fundo na peça. Uma vez que os 100 megaparsecs, a partir dos quais o universo pode ser considerado homogêneo, corresponde
quando eu usei 0,033. Imagina. Entendeu? Não é que você possa sondar o universo além de 2, não é isso. Significa que além de 2 vai ficando cada vez mais complicada essa avaliação. Entendeu? Até onde a gente consegue, por exemplo, pegar os dados de supernovas do tipo 1A e mapear isso por meio de um modelo matemático, a gente consegue mapear legal até 2. Passou daí, você já entra numa espécie de limbo. E muito em função de quê? Das dificuldades observacionais, limitações tecnológicas e mais a questão do vazio, entre aspas. Existe muita matéria. É difícil você avaliar isso. Inclusive, é difícil você avaliar movimento próprio de astros que estejam muito distantes. É uma visada diagonal, ele está exatamente na nossa direção. Ele não tem movimento nessa direção, é complicado. Então isso exige muita precisão, muita tecnologia. E nós estamos avançando. Eu falei para vocês, a partir da tecnologia do Hubble, você conseguiu muita coisa, porque uma coisa é você observar daqui da Terra, outra coisa é você observar fora da atmosfera. É um ganho tremendo. E mais os avanços tecnológicos, computacionais, equipamentos de observação fotométrica, tudo isso. Ok? Então isso é só para situar vocês, assim, em termos de escala. O que acontece? As imprecisões são grandes porque a gente tem muita imprecisão aqui também. Complicado? Beleza? Ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa interessante da aula passada. Não, acho que era isso mesmo que eu queria comentar, para ficar mais claro para vocês. Aí depois, quando a gente for falar de cosmologia, eu vou trazer à tona a questão das supernovas, falar um pouquinho por que as supernovas são tão importantes. Na verdade, elas, digamos assim, são os grandes alimentadores do espaço intergaláctico de material que vai servir de base para a produção de outras estrelas. A explosão de uma supernova é um evento assim, cataclísmico, de dimensões inimagináveis. É que o universo é muito grande, a gente não tem essa percepção, mas é um evento extraordinário. Não sei se vocês sabem, o histórico de uma estrela, né, que leva a uma supernova, é um histórico que depende de massa inicial da estrela. Isso? Então você chega a um ponto que é criado, ela queima tudo que pode ser queimado e acaba restando o quê? Um núcleo de ferro extremamente compacto, extremamente denso. Esse núcleo, pela própria demanda gravitacional que ele gera, todo o material que compõe a atmosfera da estrela tende a ser compactado próximo a esse núcleo. Só que a pressão é tão grande que chega a um ponto que a própria pressão gera uma explosão. Todo esse material e mais o ferro, né, é fotoirradiado. Então isso é uma explosão assim absurda. Vai depender da massa inicial da estrela, o destino que ela vai ter. Tem coisas que estão próprias a isso, né? Tipo, o Soyuz, né? É uma rota limitada, né? Sim. Supernovas são muito difíceis de você observar também, porque são eventos raros para a nossa escala. Para a escala humana, são eventos raros. Por exemplo, se você observar uma supernova numa determinada galáxia, provavelmente você não vai ver nunca mais
nem a próxima geração, nem as outras vão ver mais nenhuma supernova naquela galáxia. Tá? Bom, beleza. Então tá bom por enquanto. Depois a gente fala mais sobre isso, até porque a gente vai falar um pouquinho de buraco negro agora na frente, e passa também por isso. Fala. Assim, de curiosidade, qual foi a última supernova que houve? Foi uma em 1980 e... acho que 87. Eu tenho até uma... pena que não deu tempo de eu colocar, mas para outra aula eu coloco. Tem até uma imagem, na internet tem isso. Eles fizeram a combinação, né, das duas fotos, observando a mesma galáxia. Aí eles superpõem as duas. Ela antes e no momento da supernova. Eu sei que foi na década de 80, 82, entre 82 e 87, se não me engano. Foi a última, certamente não foi a última supernova, mas assim, a observação, né, que mais assim chamou atenção no final do século XX foi dessa supernova da MGC. Eu tenho isso em algum lugar aqui, eu vejo. Tem até uma foto bonita. E é difícil você pegar, é preciso você estar observando constantemente, porque é um fenômeno que dura muito pouco. Tá? Então você ainda tem esse detalhe, quer dizer, você tem que conseguir registrar o fenômeno enquanto ele é acontecendo, porque ele é muito rápido. Tá? Dura muito pouco tempo. Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa que já aconteceu, né? No passado remoto, né? E chegou para nós isso. Beleza. Bom, então, seguindo aqui, já nós vamos esbarrar um pouco com essa questão do histórico, né, de uma estrela. A gente tinha falado da geometria de Lyra como sendo uma generalização da geometria newtoniana que tem como característica a inclusão do sistema considerado de um campo escalar, que é o chamado gate de Lyra, um campo escalar incluído no sistema. Não são só as coordenadas, o sistema é constituído de coordenadas mais aquela função escalar aqui, que é o gate de Lyra. Tá? E nós vimos que a vantagem, além de vantagens formais, que a gente só percebe a partir do momento que começar a fazer as contas, né? Além das vantagens formais, o que acontece? Ela apresenta uma diferença com relação à abordagem puramente newtoniana do Weyl, e eu posso ter, então, deslocamentos paralelos por uma escolha adequada daquela função escalar, sem que haja mudança nas dimensões dos vetores considerados. Tá? Isso traz algumas vantagens formais, mas só a partir do momento que a gente faz as contas que a gente começa a observar isso. Tá? Bom, aí eu mostrei um pouquinho, nós vimos o que era uma conexão, estão lembrados disso, né? Esse conceito de conexão é muito importante, vocês vão ver ele sempre, porque ele tem a ver exatamente com o quê? Com a dinâmica que está sendo considerada. Se você descreve um sistema geometricamente, se a base da tua descrição é geométrica, como é na relatividade geral, então quais são os conceitos da geometria que vão ser importantes para o seu modelo? Conexão é um deles, métrica é outro. Ou seja, eu vou buscar os objetos da geometria que me ajudam a montar uma dinâmica. Então todos os deslocamentos que você considera são deslocamentos que envolvem paralelismo. E esse paralelismo, para ser descrito completamente, me traz a necessidade de uma conexão entre
aqueles espaços tangentes que a gente viu. É isso. Beleza? Quanto mais a teoria vai se sofisticando, mais você lança a mão de objetos geométricos um pouco mais abstratos. Aí surge o bifold, o conceito de variedade. A gente já viu, existem variedades. As variedades, por exemplo, da geometria de Lie, inicialmente, ela não tem métrica. A métrica ele introduz depois, que é essa aqui, que é diferente das métricas convencionais pelo fato de ter incluído a função escalar. Ok? Tem que se tomar um pouquinho de cuidado, eu sempre alerto muito os físicos para isso, para a gente não se perder na matemática pura e começar a esbarrar com coisas que não têm significado físico. Você tem muito cuidado com isso. Tá? A matemática para nós é um instrumento de representação. Tá? Mas muitas vezes ele não corresponde à expectativa do matemático. Tanto que historicamente existe uma dificuldade muito grande de diálogo entre os físicos e os matemáticos. O que você chama de topologia dentro da física, muitas vezes o matemático consegue entender por que você está chamando aquilo de uma propriedade topológica. Ele vai ter fração. Sim. É complicado isso. Tá? Eu já tive essa experiência com matemática, um desastre. Pensei que ia ser boa, que eles poderiam contribuir, mas foi um desastre. Desastre completo. Você fala uma coisa e não consegue, aí ele fala e você diz, não, mas peraí. Coloca isso numa perspectiva de descrição física que não adianta. É complicado. Muito bem. Bom, e aí o que acontece? Esse modelo que eu vou apresentar para vocês, no qual eu venho trabalhando já há algum tempo, conseguimos publicar algumas coisas interessantes. Ele se ocupa, como eu falei, acho que rapidamente para vocês na aula passada, ele se ocupa de quê? Primeiro, toda a teoria de quantum gravity, lembra que nós falamos das famílias, né? Família de teoria de quantum gravity. Todas têm em comum o seguinte, uma tentativa de conciliação da mecânica quântica com a gravitação. É isso. E aí surgem as propostas. Muito bem. Esse é um modelo fenomenológico. Por quê? Bom, ele parte da ideia de que entre dois buracos negros acontece uma região sob forte pressão gravitacional. Muito provavelmente uma região entre dois buracos negros sofrendo essa pressão gravitacional necessita muito mais do que uma mecânica clássica para ser descrita. Ou seja, seria um local onde fenômenos quânticos ligados à gravitação surgirem. Porque aqui eu já ultrapassei o horizonte de eventos desses buracos negros. Eles já estão em vias de se coalescer, de se fundir. Bom, só para esclarecer o que é o horizonte. O horizonte é um buraco negro, o horizonte de eventos. O horizonte é a fronteira a partir da qual nada mais escapa. Então, ultrapassado aquele limite, não tem volta. Essa é a ideia. Muito bem.
região aqui, isso aqui é uma ilustração pictórica, né? Essa região aqui é que está interessando para esse modelo. Bom, eu coloquei aquela figura ali, baixei da internet também, porque achei interessante, pelo seguinte, aquilo é um efeito de lente gravitacional. Eu tenho a imagem de uma galáxia sendo distorcida pela presença de um buraco negro. Eu quis colocar isso aí por duas razões. A primeira é para vocês terem uma ideia de o quão pode ser distorcida uma informação que você está recebendo, dependendo da densidade de matéria que existe no caminho desse sinal luminoso, ou sinal de rádio, enfim, o que seja. Tá? Em segundo lugar, porque se nós quisermos falar de uma mecânica quântica Big Bang, porque a gente sabe que o Big Bang é um marco, digamos assim, inicia o universo como a gente o entende, mas sabe-se muito pouco para dentro desse Big Bang. A melhor forma de você imaginar o que poderia acontecer no Big Bang é você estudar os buracos negros, porque são as singularidades que a gente tem, entre aspas, né? Esse tem em cosmologia é um negócio meio relativo, né? Mas, digamos, seriam as singularidades que a gente tem disponíveis e que podem fornecer informação sobre a física envolvida em um corpo de massa extremamente compacto. Essa é a ideia. É isso que a gente está buscando. Aonde que efeitos quânticos poderiam ser relevantes na gravitação? Em uma singularidade. A gente está buscando, na verdade, locais onde a mecânica quântica seria relevante. No meio dela. Exatamente. Porque a gente sabe que, do ponto de vista clássico, você pega um objeto como o sistema solar, por exemplo, em grande escala, você não precisa de mecânica quântica para entender o que acontece na gravidade. Longe disso. Então, se você quer, que não é o meu caso, mas se você quer pensar em uma unificação das forças, onde é que você vai buscar fenômenos quânticos na gravidade? Em locais exóticos. Tá certo? Onde a escala de Planck começa a fazer diferença. É isso. Ok? Essa é a ideia. Então, se nós estamos falando de uma teoria de quantum gravity, nós precisamos buscar locais exóticos onde faça sentido uma abordagem quântica. Ok? Bom, mas aí, o que acontece? Isso aqui eu cheguei a mostrar para vocês. Esse foi o exemplo que nós buscamos para fazer essa proposta, que é essa fonte de rádio aí, originada de dois buracos negros nessa situação de interação. E provavelmente, em breve, entre aspas também, o breve em cosmologia é uma coisa bastante grande com relação à nossa história de existência, mas em breve esses buracos negros deverão se fundir. Essa é a tendência. Então nós pegamos esse exemplo e nos interessa então essa região de forte interação gravitacional entre eles, que nós chamamos de G de gravidade, G clausura. Tá? Bom, essas duas imagens aí, o que chama a atenção é que isso aqui é uma fonte de rádio poderosa, né? Ali em azul você vê, assim como aqui nesse rosadinho, né?
corresponde a isso, que são as emissões de rádio. O vermelho ali é o que é visível. Tá? É um modelo fenomenológico, porque ele parte do princípio que pode acontecer um determinado fenômeno ali, que nós vamos descrever aqui um pouco, fenômeno esse que é baseado em toda uma física bem estabelecida, né? Coisas que a gente conhece, tanto da gravitação quanto da mecânica ou da teoria quântica de campos, para ser mais abrangente. Bom, aí foi só aquela... Na verdade, isso aqui é como se fosse uma descrição do que acontece para que se forme essa G-closure. Né? Dois corpos criam aquela situação de maré, um atrai o outro, só que nesse caso aí, como nós estamos falando de dois objetos extremamente massivos, o que se supõe que vai acontecer entre eles? Naquela região entre eles ocorre uma pressão gravitacional absurda. E aí o que nós queremos entender é o que, ou pelo menos modelar inicialmente, o que acontece nessa região sob alta pressão gravitacional. É isso. Ok? E aí surge a proposição. Sob a ação de um forte campo gravitacional, existe uma pressão tal que o tempo se dilata, como a gente já sabe, tá? Mas um efeito colateral seria que o espaço deixa de ser um grau de liberdade na direção da compressão. Ou seja, o que acontece? Só existe nessa região deslocamento temporal, não existe deslocamento espacial. Essa é a ideia. Por causa da pressão, porque essa pressão, exatamente, essa pressão se opõe à expansão do universo. Lembra a expansão que a gente discutiu aqui? Todos nós estamos expandindo. Tá? Os corpos estão em expansão. Então, nesse local, essa expansão é de tal maneira compensada pela pressão gravitacional que não há deslocamento espacial. Você só tem deslocamento temporal. Isso é o que se chama de um efeito máquina. Isso é tratado como... o nome é esse mesmo, time machine. Tá? Não é? Porque você só viaja no tempo, digamos assim, né? Numa visão, vamos dizer assim, numa visão puxando um pouquinho, né, para as imagens de ficção que a gente tem, seria o quê? Veja bem, a partir do momento que espaço e tempo se tornaram uma única coisa amalgamada, né? Que essa foi a grande contribuição da relatividade, essas quatro dimensões, tá? Elas têm que ser vistas sempre como o teu sistema de referência. Tá? Eu tenho quatro dimensões, espaço e tempo. Tá? Esse tempo aí não é o tempo do relógio. Bem entendido, velho. Não é o tempo do relógio. O tempo, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. O tempo na cosmologia é uma variável de evolução. Ela não é o tempo do relógio. Isso aqui é que às vezes não é percebido. Você, o tempo. Por exemplo, na mecânica quântica, o tempo continua entrando como uma coisa externa. Você pega a equação Schrödinger, o tempo não tem esse status, como na cosmologia e na relatividade geral. Entendeu? Na cosmologia e na relatividade geral, esse tempo não é o tempo do relógio. Esse tempo é uma variável
do intrínseco evolutiva do sistema. Tá? Muito bem. Então, se há realmente essa pressão gravitacional e ela se opõe à expansão, nada impede que num determinado momento não exista nenhum tipo de deslocamento. É um momento em que as duas coisas se contrabalançam, de tal forma que eu só tenho tempo. Bom, aí você diz assim, tá, mas se só resta o tempo, isso quer dizer o quê? Que o espaço desaparece? Não. O espaço deixa de ser um grau de liberdade na direção da compressão. Você não tem evolução espacial. Ele não participa em nenhum momento da geodésica. Mas não é zerar. Isso não significa que eu zerei o espaço. Se eu zerasse, não teria espaço. E aí eu estou indo contra toda a reflexão que eu fiz de que existe um contínuo de pontos. Não é isso. O espaço deixa de ser relevante na equação da geodésica, sem ser nulo. Mas como isso acontece? É por aproximação? Não. Se eu fosse fazer uma aproximação, estou fazendo um arredondamento, estou fazendo uma linearização, estou dizendo que o espaço é desprezível. Não é isso. Ele não é desprezível, ele não participa da geodésica. Mas como é que eu vou representar isso então? Sem anular as componentes do tensor métrico. Ó, lembra do tensor? O Gemini. O Gemini é o tensor métrico. Uma forma simples seria anular, você tem lá o DS, né? O DS2 é isso aqui. Gemini, DXNI, DXNI. Ó, uma forma de zerar, então, o espaço seria o quê? Anula as componentes espaciais do tensor métrico. Pronto, zerou o espaço, fica só a componente do tempo. Mas não é isso é trivial. Não é esse o caso. Então, como é que eu represento isso? Professor, fala. O que aconteceria se cada evolução temporal que passa, o buraco negro cada vez mais ele se gira em torno de si e o espaço que ele diminui? O que acontece com esse espaço cada vez que ele se um pouco mais? Depois a gente vai ver. Vamos chegar lá. Está aqui uma ilustração para essa sua pergunta. O que acontece? Isso aqui é o ponto, ó, em que os dois, isso é uma simulação computacional, tem na internet esse negócio. Eu achei ela legal, porque ela mostra exatamente o seguinte, ó. Nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? Aquela G-closure ali, tá? Que fica expressiva em função do buraco negro maior, ela acaba, ó, envolvendo o vizinho de tal forma que isso, no final das contas, vai virar um único buraco negro. Tá? E aí, o que acontece? Bom, antes disso acontecer, estamos falando ali da zona de interação, né? Tá aqui um, tá aqui o outro. Então eu tenho aqui, ó, uma região, tá? Aqui uma região extremamente tensa, onde a compressão gravitacional está atuando. E esses bichinhos estão sendo deformados assim, né? De acordo com aquela ideia das marés. Vou exagerar aqui, ó. Está vendo isso aqui, ó. Eles estão se espichando. Por isso que dá a ideia de que aqui está sendo repelido.
Tá? Na verdade, não é isso que está acontecendo. Então, ó, essa zona de tensão aqui é que está me interessando, que é uma zona que quanticamente pode ser interessante. Ela pode me dar subsídios, porque eu tenho fenômenos ali que acontecem partindo do princípio que, deixa eu ver aqui, deixa eu chegar aqui para frente um pouquinho. Ah lá. Depois eu vou falar sobre isso aqui, com calma, tá? Mas o que é importante aqui? Olha só. Lembra da aula passada que eu falei para vocês que, ao invés da gente olhar a gravidade como sendo constituída de partículas, eu posso pensar num quantum de espaço-tempo, que agora não é mais uma posição, é um intervalo muito pequeno da escala de Planck. Certo? Beleza. Então aí, o que eu vou fazer? Ora, eu não estou zerando o tensor métrico e muito menos estou dizendo que o espaço desaparece. O que eu estou fazendo? Olha para cá um pouquinho, tá? Com calma. A minha métrica virou isso aqui. Em vez de ser dxmi, dxmi é d esse intervalo aqui, d esse intervalo aqui. Ok? Bom, o desenvolvimento disso, numa visão quântica, me dá essa expressão aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é formalismo da mecânica quântica. O que é isso aqui? Isso é uma função de correlação. O que eu estou estabelecendo aqui? Que existe uma correlação entre um quantum de espaço-tempo com um quantum da geometria riemanniana. Ou seja, eu estou descrevendo o quantum de espaço-tempo por um quantum de geometria riemanniana. Quero que vocês peguem a ideia geral. Não fica preocupado em querer entender isso aqui, porque aí o buraco é mais embaixo. Vai ter que fazer as contas, ler com muita calma, estudar meses, para chegar a entender bonitinho. Isso aqui significa o quê? Olha só. Esse lado aqui da expressão, ele está avaliando o quê? A probabilidade de eu encontrar este elemento de arco geodésico em um determinado estado. Estado esse que vai ser descrito por essa função riemanniana aqui. Isso aqui, ó, quando entra esses sketches aqui, isso aqui eu já estou usando o formalismo da mecânica quântica. Eu estou querendo avaliar a probabilidade do elemento de arco ds2 se encontrar em um determinado estado. Que estado é esse? Ou ele é espaço, ou ele é tempo, ou ele é as duas coisas. Essa é a ideia. Então, olha só, agora voltamos um pouquinho atrás para a gente entender o que é isso aqui, ó. O que é esse objeto? Professor, fala. Esse estado de espaço-tempo, ou espaço-tempo, ou espaço-tempo, seria mais ou menos análogo ao pensar quando tem efeito quântico na partícula, que pode ser. Sim, pode ser. Partícula. Sim, só que é um quantum. Sim. Quantum contínuo, pode ser espaço por tempo. Isso, é isso. É isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Então isso é uma função de correlação que me dá a probabilidade desse elemento de arco quadrático se encontrar num estado ou de espaço, ou de tempo, ou de espaço-tempo. Essa é a ideia.
ainda não fiquei maluco, não. Bom, mas aí para entender como é que se comportam essas coisas aqui, ó, isso aqui não é assim porque eu quis, não. Por que não é parênteses aqui? Por que não é chave? Por que é isso? Porque isso é um tipo de função chamado função de singularidade. Isso é um elemento, uma ferramenta matemática que foi desenvolvida há muito tempo, e é engraçado que geralmente quando as coisas são desenvolvidas por um cara que saca, naquele momento ninguém dá valor aqui, né? Precisa um século depois para alguém folhear e dizer, esse troço dá para usar. Geralmente é assim, né? Geralmente é assim. Então isso aqui, ó, são funções de singularidade e elas se comportam dessa maneira, tá? Olha só, o x menos x0 elevado a n vai ser igual a x menos x0 elevado a n entre parênteses, ou seja, estou tratando como uma função qualquer se o x for maior que o x0. Mas vai ser zero se o x for menor ou igual a x0. Certo? Isso é o comportamento de uma função de singularidade. E ela se comporta como qualquer outra função, tanto do ponto de vista da integração como da diferenciação. Elas são contínuas, integráveis, do mesmo jeito. Não é, olha só, a lista de vantagens. Bom, elas são ótimas para trabalhar com geometria, que para nós é perfeito, já que a nossa abordagem é geométrica. Tá? Posso utilizá-las para capturar exatamente qualquer variação temporal. Por isso que eu posso falar de uma probabilidade daquele elemento ser temporal ou não, ou ser as duas coisas. Podem incluir infinitamente vários espaços, vários segmentos de espaço-tempo, tá? Em diferentes estados. Acabei de falar, eu posso ter, por exemplo, uma sequência de intervalos como esse em estados diferentes. Um é temporal, outro é espacial, outro é espaço-temporal, enfim. Posso ter uma verdadeira espuma, que aliás é um conceito utilizado na mecânica quântica também, teoria quântica do campo, conceito de espuma, né? Depois a espuma de spin. Eu posso ter uma espuma, tá? Desses estados, tá? Posso reescalá-las por qualquer fator, são independentes de unidades, posso trabalhar com elas livremente, isso são propriedades das funções de singularidade. Tá? Muito bem, então são essas funções que eu uso aqui. Ora, o que eu vou fazer se eu quiser? Repara aqui, ó, aqui é a expressão geral, ó, mini, espaço e tempo, está tudo aqui. Beleza? Olhando lá para as propriedades das funções de singularidade, o que vai acontecer? Isso aqui vai virar um parêntese, desde que isso aqui seja maior do que isso. Mas se for menor, vira zero. Então, se eu quiser avaliar a probabilidade de um estado temporal desse intervalo, basta que todas as coordenadas espaciais sejam menores do que esse ponto de referência aqui. E aí eu trabalho só com a expressão espacial. Repara que é uma escolha meramente geométrica. Não tem nenhum
baseada na definição das funções de singularidade. Então isso não quer dizer que o espaço desapareceu ou que foi zerado. Não, é uma escolha conveniente do sistema de coordenadas que me permite trabalhar só com geodésicas do tempo. Ou não, se eu quiser trabalhar com tipo espaço, o que vai acontecer? Eu vou escolher esse camarada aqui, tal que eu possa anular não, possa excluir da descrição da probabilidade do elemento de A o que for tempo e fico só com o espaço. Mas, de acordo com o meu pressuposto de que uma G-glosura é uma região que está sob forte pressão e essa pressão tende a anular a expansão, então eu imagino que não há deslocamento espacial, só tempo. Tá? E aí, a expressão da geodésica, a expressão da linha geodésica riemanniana comum, pararia aqui, ó. Mas quando eu estou admitindo uma descrição via geometria de Lyra, ela vai ficar um pouquinho mais extensa, porque aí entra esta parte aqui que diz respeito ao vetor deslocamento. Lembra disso? É isso? Então aparece a função escalar, que é o gauge de Lyra, e aparece um termo referente ao deslocamento, ao vetor deslocamento. Quando eu faço deslocamento paralelo, né? Lembra? Tinha aqui, né? Tinha um outro espaço tangente aqui. Vou levar esse ponto para esse aqui. Certo? Fazendo isso bem juntinho, o que vai acontecer? Eu tenho um vetor deslocamento que está sendo incluído aqui via escalar do gauge de Lyra. É isso. Então essa ficou sendo a expressão geral da geodésica. Essa é a geralzona, ó, repara a diferença para a outra, ó. A outra é só tempo. Entendeu? Por isso que quero que vocês peguem o conceito que as contas estão lá naquele troço e demanda tempo. Né? Tem que ralar o crânio para entender direitinho. Mas você chega a isso aqui não é nada chutado, formalmente você chega a essa expressão, e essa seria então, dentro dessa concepção do uso das funções de singularidade, essa seria então a expressão da linha geodésica numa G-glosura, utilizando a geometria de Lyra, que é uma generalização da geometria riemanniana, numa tal situação em que, compensando a expansão com a pressão gravitacional, você deixa de ter participação do espaço da linha geodésica. Então você só avança no tempo, só anda no tempo. Fácil. Se eu usar uma geometria, eu posso encontrar uma relação igual ou equivalente a essa? Se usar uma outra geometria, nada impede. A geometria de Riemann, olha só, são as chamadas geometrias não euclidianas. Né? Você tem a geometria de Lobachevsky, tem a geometria de Riemann e tem outras geometrias. Tá? As geometrias são formas de você modelar.
estou falando como físico, né? Não como matemático. Então eu posso usar qualquer geometria para fazer uma modelagem. Foi isso que o Lira fez. Pegou uma geometria de Riemann e generalizou ela. Pode. A questão para o físico importante é a seguinte: não é tanto você ficar comparando modelos, é você escolher modelos que resolvam mais do que criem problema. Essa é a ideia. Então, se você chegar, por exemplo, hoje se usa a geometria de Riemann porque ela não só permite uma abordagem bastante completa, como também ela se mostra relativamente simples, né? Do ponto de vista dos cálculos. Mas nada impede. Por exemplo, existem modelos cosmológicos, tanto modelo cosmológico, mas só o que a gente nota com a experiência? Que é um exercício matemático. O cara propõe um novo modelo. Por exemplo, espaços de Zequeres. Tá, mas o que eu ganho com o espaço de Zequeres? Eu, pelo menos, o que eu vi do espaço de Zequeres, não só não trouxe assim, novidade expressiva do ponto de vista da topologia, como complica algumas coisas. Aí você fica assim, tá, universo de Gödel não leva a nada fisicamente significativo. É interessante? É. O que ele acrescenta? Aí você pega um universo de Lemaitre-Thom, ou Lemaitre-Thom-Bond, enfim, eu não uso muito Bond porque, não que eu não gosto do Bond, mas é que eu acho que não entendi muito qual foi a contribuição dele, mas tudo bem, MTP, Lemaitre-Thom-Bond. Aí você vê que o modelo é simples e traz informação. Para que eu vou complicar isso? Pegar agora um modelo de Zequeres, tá, o modelo do Thom, ele diz o seguinte, tá, aqui também diz, mas para dizer isso precisa complicar. Entendeu? Qual é o problema? O Einstein dizia isso. Ele dizia o seguinte: o problema não é ficar acumulando informação, o problema é saber separar o joio do trigo e pegar aquilo que realmente é importante. O resto, entendeu? Então a gente tem que. Por que a relatividade geral até hoje não tem outra coisa, cara, para substituir? Por que não tem? Porque ela se confirma a cada dia. Ela parte de pressupostos relativamente muito simples. Uma geometrização dos pressupostos. O troço parece que é tão bom que não tem nada melhor que substitua. Entendeu? Não é questão de preferência. Não tem nada melhor. Por isso que os caras penam. Por que é tão problemático esse negócio de você unificar? Porque, não tem nada melhor que a relatividade geral para descrever a gravidade. Aí você fica buscando o quê? Situações onde você possa ver que efeitos quânticos são relevantes na gravidade. Onde é que você vai encontrar isso? Não vai ser nessa escala. Então você tem que buscar a singularidade. É isso. Tá? Por isso tem que tomar cuidado para a gente não virar matemático em vez de físico. Tá? Quer fazer matemática? Então vai lá para o. Você vai ver as topologias, os espaços loucos, as distorções. Ótimo. Mas isso é outra coisa. Tá? Mas pode encontrar uma equivalência entre geometrias. Muitos, veja bem, gente, o que eu estou falando aqui é uma apreciação, né? A gente está discutindo ideias e tal. Né?
tem nada contra você trabalhar matematicamente. Assim, a minha dúvida é sempre no sentido de significado físico daquilo que está sendo feito. Se você não consegue enxergar o significado físico, não vai adiantar nada. Tem que estar associado a uma interpretação física. Senão não deixa de ser física. Tá legal isso aí, pessoal? Deu para ter uma ideia geral? É isso. Essas versões de gravitação quântica, elas são muito interessantes. Você não tem ainda, não existe uma teoria eleita. Até porque existe muita incerteza com relação ao que realmente acontece. Né? Por exemplo, gravitino, nada disso foi verificado. Não existe existência confirmada. Mas existe teorias muito consolidadas, muito interessantes, e a gente, enquanto não consegue checar experimentalmente isso, nós vamos levando adiante. Está fazendo sentido? Está. Está prevendo coisas que podem acontecer? Está. Então vamos embora. Até o dia que ou ela se confia que não sejam abandonadas. Isso faz parte da ciência. E quem não conseguir conviver com isso também está no lugar errado. Tá? E muito provavelmente ao longo da sua vida você vai ter que abrir mão de muitas ideias boas, mas que não funcionam. Eu mesmo, né? Já fiz isso várias vezes. Ok? Mas é assim, é testando, é abandonando, é melhorando, é pegando outras ideias, enfim, é assim que a gente vai avançando. Ok? Muito bem. Ótimo. Então, agora, vocês vão achar graça. Porque vai parecer que eu estou contradizendo tudo que eu acabei de falar. Mas, na verdade, não é, não. É porque, assim, você não pode trabalhar enxergando a coisa só de uma maneira. Você tem que procurar ver aquele problema sob vários ângulos. Porque no final das contas, aquilo que inicialmente parecia contraditório, você chega à conclusão que ou se complementam ou são equivalentes. A história da mecânica quântica do século XX mostra isso. Né? Chegou-se em determinado momento e verificou-se que a mecânica das matrizes do Heisenberg é equivalente à mecânica ondulatória do Schrödinger. Né? E, graças ao Bohr, foi possível acolher as duas numa visão de complementaridade. Usamos uma ou outra dependendo do que a gente está querendo escrever. É isso. Então, onde parece que existe contradição, no fundo, não é uma contradição. É, na verdade, uma unidade de coisas que se complementam. Aquele texto do Vess, que eu passei para vocês, é um texto que tem que ser, em física é assim, lê, anota, sublinha. O texto não vai explicar tudo, você vai ler depois ali, você vai ter que buscar em outro lugar, é assim mesmo. Né? Mas eu passei aquele texto para você, porque, primeiro, ele foi muito bem escrito. Ele dá uma ideia da importância do conceito de simetria no físico. O Vess era um cara super tranquilo, um cara fantástico. Lá eu conheci ele trabalhou também com o Arthur Salto.
nota a tranquilidade da pessoa pela maneira como ela escreve, uma maneira desprendida e tal. O conceito de simetria e a importância dele na física fica muito claro logo na primeira página dele. Tá? Muito bem. O que acontece? Vamos focar sempre na gravidade. Esquecendo essa nossa, quer dizer, esquecendo, mas deixando ela aqui. Essa nossa abordagem quântica do espaço-tempo, existe uma outra perspectiva, que é você tentar abordar a gravidade do ponto de vista da simetria, já que a gente está falando desde o início do curso do conceito de simetria, da importância, falando da simetria de Gauge, fantástico. Bom, muito bem. Se a gente parar para olhar, bom, a simetria é importante, não? E aí vem um capítulo que é a supergravidade, que é, na verdade, a supersimetria da gravidade. O que é supersimetria? A supersimetria é a simetria que relaciona partículas bósons com férmions. Legal. Tá. Nos modelos lagrangianos ou hamiltonianos, enfim, que a gente normalmente lida, você busca o quê? Estabelecer claramente essas simetrias por meio de uma série de propriedades envolvendo esses tais parceiros. No caso da gravidade, o grávido e o gravitinho. Tudo bem? Como são partículas que só existem teoricamente, por enquanto, cabe a seguinte pergunta. Poderia eu, já que essas partículas são teóricas, será que eu poderia estabelecer um formalismo lagrangiano ou hamiltoniano? Ou os dois, eles se relacionam. Será que eu poderia então estabelecer um formalismo que me mostrasse, que me falasse somente das simetrias? Ou seja, vamos esquecer que graviton e gravitino sejam partículas. Vamos pensar que graviton e gravitino são simplesmente simetrias. Não estou interessado se são partículas, se eu vou conseguir verificá-las amanhã ou depois. Vamos pensar simplesmente o seguinte: eu quero criar, já que a simetria é tão importante, eu quero criar um modelo supersimétrico da gravidade, em que graviton e gravitino não são mais do que aspectos da simetria, somente. E tentar descrever isso, apresentar um modelo em que isso apareça, e que eu diga assim, lembra lá do texto do Bess, que ele diz assim: a simetria é tão importante na física, que se a gente conhece a simetria, a gente diz que entende o sistema. Ele diz isso lá, né? Não importa o resto, como é que aquilo acontece ou não. Ora, uma ideia interessante, partindo disso, será que então eu posso ficar falando o tempo todo só de simetrias? Eu posso criar um modelo assim? Isto é o que se apresenta aqui com esse nome de paleogravity. O que é isso? Paleo é antigo, né? Então, esse prefixo significa antigo. Então, eu estou chamando de gravidade antiga. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, antes de falar dessas simetrias e de saber se eu posso realmente criar um modelo em que eu fale só de simetria, sem me preocupar se o gráfico é assim, o assado, se o gravitino, enfim. Tá? Se eu vou poder verificar que tipo de experimento eu teria que fazer, esquece isso e pensa só em simetria. Então, antes de falar dessa simetria, vamos entender essa expressão aí.
paleogravidade antiga. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, já dei uma pitadinha disso no início do curso, se não me engano, logo no nosso primeiro encontro. O que acontece? Tudo que a gente verifica em termos de gravidade, do ponto de vista cosmológico, é o resultado de um processo de longa data. Ou seja, pegando aqui um exemplo bem trivial, para o Sol exercer a força gravitacional que ele exerce no planeta, quanto tempo foi necessário para isso? O Sol ser produzido a partir de uma nuvem. Pensa nisso. Quanto tempo é necessário para você ter o efeito que você tem hoje? Da órbita da Terra e dos planetas. Então, já aparece aí uma primeira dificuldade se alguém estiver pensando em unificação. Olha só como a gravidade é totalmente diferente. A gravidade, para se manifestar da forma como ela se manifesta, não tem como eu ir para o laboratório. Eu não posso pegar um acelerador, né, como eu pego para determinado tipo de experimento, né, provar os decaimentos, o que está acontecendo. Né? Eu não tenho essa facilidade com a gravidade. Qualquer efeito significativo de gravidade demanda um período extenso. E ela é algo que eu simplesmente posso observar. Não posso reproduzir isso no laboratório. Essa é a grande diferença. Tá? Então, quando eu falo paleográfico, eu estou querendo me referir, que a visão é sempre o quê? Cosmológica, né? Que a gente está voltando aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou falar de fenômenos que levaram muito tempo para se consagrarem como fenômenos. É isso. E dentro dessa perspectiva, qual é a variável que se impõe no estudo da gravidade? Certo? Essa é a ideia. Né? A ideia que está sendo trabalhada tanto naquele modelo anterior, embora quântico, como nesse aqui, que é uma visão, eu chamo de clássica, porque nesse caso aqui, eu não vou estar trabalhando com nenhuma quantidade com características probabilísticas, como na mecânica quântica. Tá? O que eu estiver falando aqui, não tem, pelo menos em princípio, não tem conexões estocásticas, vamos dizer assim. Tá? Ok? Fala. Uma pergunta assim, um pouco curiosa, de paleográfico. A possibilidade de um pouco tipo, sei lá, parametrizar o tensor de inércia de alguma estrela, de algum objeto astronômico, era verdade? Isso aqui, parametrizar. Você diz. Tipo assim, uma estrela ela pode alterar a sua geometria. Ah, sim, sim. Aí, obviamente, o tensor de inércia também vai modificar. Tá. Por exemplo, um buraco negro que suga a energia, a massa de uma estrela. Tá, mas esse parametrizar que você está dizendo seria o seguinte, não sei se é isso, estou te perguntando. Quando você fala parametrizar, você está querendo estabelecer algum tipo de... Parâmetro variável. Tá, mas estabelecendo uma base de comparação, ou seja... Seria isso. Ah, tá. Olha, sim, acho que sim. Bom, um exemplo que não é... Eu quero fazer uma analogia com isso que você está dizendo, tá? Não é exatamente o que você está dizendo, mas eu acho que o espírito é o mesmo. Por exemplo, supernovas tipo 1A, que nós vamos dar uma certa atenção.
comportamento luminoso, elas têm um comportamento estável, vamos dizer assim. Tá? Luminosidade uniforme, a explosão da supernova ela é de tal, por isso que elas são, nós vamos ver por que é assim, né? A explosão da supernova tipo 1 é tal que, mais ou menos como aquele exemplo que eu mostrei para você de simetria, lembra? Daquele X, daquela nebulosa, né? O comportamento da supernova tipo 1 é tal que você pode tomá-la como uma referência de luminosidade para poder fazer comparações de distância. Tanto que vocês vão entender por que as supernovas tipo 1A dão conta da inhomogeneidade do modelo, por exemplo, da Neutron, sem que você precise lançar um constante cosmológico. Então é possível sim. Só que nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, eu estou falando de luminosidade. Você está falando já de uma situação em que você possa estabelecer outros parâmetros físicos. Né? No caso de uma gravidade. Sim, exatamente. Tem uma coisa clássica, né? Sim. Sensor de Messi. Sim. É possível, sim. Claro, numa visão de modelos aproximativos, né? Como sempre. Né? Um exemplo o Eddington, aquele Eddington mesmo que comprovou a teoria do Einstein, né? O modelo de, não sei se vocês conhecem um pouquinho de estrutura estelar, mas o que acontece? O modelo que normalmente você usa para estudar uma estrela chama-se modelo politrópico. Né? Ele é um modelo extremamente simplificado, mas que funciona. Porque o que acontece? Olha só que, como nós somos impotentes, eu não sei o que acontece dentro de uma estrela. Eu só sei o que está vendo fora. Já pararam para pensar nisso? Não existe uma sonda que tem aí dentro de uma estrela para dizer como é que ela funciona lá dentro. É tudo, de certa forma, especulação, entendeu? Claro, é baseado em uma série de princípios físicos que a gente sabe que são viáveis, que podem acontecer, mas eu não sei o que de fato acontece. E o Eddington estabeleceu um modelo comportamento chega a ser ridículo. Tão simples que é. Isso trouxe funciona. É o que dá conta do equilíbrio que você vê. Né? Você não vê que a estrela, ela, de certa forma, ela está ali numa situação de equilíbrio. O Sol é uma estrela bem comportada e tal. Bom, mas o que dá conta desse equilíbrio? E esse modelinho, poxa, rapaz, resolve tranquilo, pelo menos sem você precisar complicar nada. Então você vê, é um modelo padrão e muito simples e que se aplica a qualquer estrela. Então é inteiramente viável isso, você identificar parâmetros que possam estabelecer assim algo como, entre aspas, uma vela padrão, né? Bom, vou só complementar um pouco aqui, porque amanhã eu entro mais a fundo para a gente destrinchar isso aqui. E a minha ideia é que nos dois encontros da semana que vem a gente fique só com a cosmologia, tá? Para dar tempo de fechar tudo bonitinho. Muito bem. Bom, e aí tem uma descriçãozinha no final do curso, ó. Vou deixar com vocês esse PowerPoint também, tá? Sem problema. Eu não passei ele antes, eu estava até comentando com o colega ali. A cada encontro que a gente tem, eu faço um ajustezinho. Então, vou colocar esse negócio aqui para ficar mais claro.
Sempre a gente faz isso de acordo com o público. Tá? Bom, isso aqui na verdade é o que eu acabei de falar, tá? A gravidade leva muito tempo para manifestar o seu poder. Tá? Bom, e essas são as motivações. Alguma coisa eu já falei, só estou aqui fechando. Quer dizer, será possível então eu trabalhar nesse modelo? E essa é, digamos, esse é a pedra de toque da nossa conversa de hoje. É pensar somente em um modelo em que eu falo de simetrias sem estar propriamente preocupado com a existência ou não de partículas. Tá? E aí vocês vão começar a entrar em contato com coisas interessantes, como por exemplo, que álgebra está por trás dessa simetria que a gente vai trabalhar aqui. Vocês vão ver que existe uma álgebra relacionando essas duas faces da mesma moeda, que eu estou chamando de gráfico e de gravitina. Isso? A minha abordagem pode se chamar pré-quântica, porque na verdade eu não estou preocupado com nenhuma variável estocástica, estou falando só de simetria. Se isso vai ser. A grande vantagem é isso, eu poder falar das simetrias antes de falar de qualquer outra coisa. Tá? E aí vem o quê? Estou interessado em analisar a geometria que está por trás dessas simetrias aí. Porque quando eu falo em simetria, se eu estou dando ênfase à geometria, aliás, a geometria é o primeiro arcabouço de simetrias que a gente verifica com facilidade, né? As rotações, por exemplo. Né? Não sei se vocês já estudaram um pouquinho de estrutura dos cristais, né? Mas teoria de grupo, por exemplo, aplicação direta em estrutura cristalina. Né? As rotações possíveis naquela estrutura. Então eu vou ter álgebra, eu vou ter geometria, eu vou ter teoria de grupos. São coisas, são ferramentas que são utilizadas e que falam entre si. Tá? E aí, obviamente, todo esse esforço é feito para falar de algumas características de simetria que podem ser esperadas caso se verifique partículas com gráfico e gravitina. Essa é a ideia. Aí o que a gente vai fazer? Não vou mostrar agora, vou deixar para amanhã. Aí nós vamos pegar aquela ideia de G, por isso eu digo, uma coisa acaba esbarrando com a outra. Nós vamos pegar aquela ideia de G-closure lá e tentar mostrar como ela poderia ser descrita agora com uma perspectiva um pouquinho diferente, de simetria. Ok? E depois extrair algumas conclusões dessa mistura aí. Beleza? Eu acho que por hoje está bom, não. Senão eu vou começar uma coisa que é chata e parar. Beleza? Ok?